Eu te saúdo com a paz do Senhor. Quem é o desejado de todas as nações? Você sabe? Tem certeza? Fique aqui comigo e você saberá se você faz parte de 1% dos cristãos que sabe a resposta correta. Esta é a lição número 11 da classe de juvenis, Sofonias e Ageu. Para esta aula, os hinos sugeridos são 46, 305 e 632. Sofonias significa protegido de Yahvé, Yahvé oculta, Yahvé protege, Yahvé entesourou ou Yahvé guardou. Já o nome Ageu significa festa, festivo, dar saltos, pular, festejar ou celebrar. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu capítulo 2, versículo 9. E aqui nós já começamos com uma questão muito interessante, que muitas pessoas falam e até cantam por aí, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ou melhor, da segunda, né? A segunda casa será maior do que a da primeira. Mas não é isso que o texto diz. O texto aqui está correto. O texto diz a glória da última e não da segunda. Ainda que esta seja a segunda, porque pelo que parece, de fato é a segunda, mas não é a segunda que a Bíblia menciona. A Bíblia menciona última. Então é importante que nós venhamos observar o que de fato está escrito. Vemos alguns exemplos de pessoas que falam coisas que na verdade não está nem na Bíblia, né? A profecia de Sofonias. Tema central da profecia de Sofonias. Essa mensagem foi fundamental para que os judeus se voltassem para Deus e o rei Josias iniciasse reformas muito necessárias em Judá. Foi nesse tempo que a lei do Senhor foi encontrada, a idolatria banida e o culto ao Senhor restaurado. Quando há uma profecia da parte do Senhor e as pessoas ouvem a voz dos profetas, a Bíblia menciona até que quando nós ouvimos as vozes, né, dos profetas do Senhor, nós prosperaremos. Veja que aqui tem uma questão muito interessante sobre a questão do dia do Senhor. E Sofonias, ele falava muito firme sobre a questão da questão da idolatria, desses tipos de situações que estavam acontecendo naquele lugar. Então veja que quando as pessoas deram ouvido à palavra do Senhor, o que aconteceu? Tudo foi restaurado. O que é isso para nós? Quando nós ouvimos de fato a palavra do Senhor, quando nós de fato ouvimos a voz do Senhor, o que acontece conosco? A nossa vida ela é restaurada. O Senhor tem sempre uma palavra de restauração para os seus, desde que esses se arrependam dos seus pecados. E quantas vezes vemos exemplos na Bíblia de pessoas que não se arrependeram e por isso acabaram com uma vida completamente destruída, como foi o caso de Nínive, só para dar um exemplo, foi completamente destruída. Por quê? Porque não se arrependeu. Então veja que quando a lei do Senhor foi encontrada e as pessoas obedeceram a esta lei, né, e baniram a idolatria, o culto ao Senhor foi restaurado. E essa questão do culto ao Senhor ser restaurado é muito importante. A Bíblia diz lá no livro de Reis, no capítulo 18, no versículo 30, algo a respeito de que Elias consertou o altar do Senhor. Aqui é uma questão muito interessante, que observe que a Bíblia menciona que Elias consertou o altar do Senhor, não foi o seu próprio altar. Por quê? Porque o culto ao Senhor estava completamente banido naquele lugar. Então o que Elias fez? Ele consertou, ele reparou o altar de Deus. E o que é isso para nós? Isso aqui já é uma outra coisa que as pessoas falam muito, né? Que Elias, antes de orar ao Senhor, se consertou diante de Deus. Isso não é verdade. Elias não estava em pecado, Elias não precisou se consertar. O que o texto é claro é que Elias consertou o altar do Senhor. Para te dar um exemplo, imagina, por exemplo, que você chega na sua igreja, e a igreja é o templo do Senhor, e você vê algo fora do lugar. Então você vai lá e põe aquilo no lugar. O que você acabou de fazer? Você acabou de consertar o altar do Senhor. É essa que é a dinâmica ali. Então veja que quando o povo viu que de fato
o Senhor mandou fogo, viu que de fato Deus era de fato o Deus de Israel, era o Deus vivo. Então veja que quando ali no caso o Elias reparou o altar, então o culto ali foi restaurado naquele momento. Foi de fato um culto ao Senhor que Elias preparou ali e o Senhor aceitou. Tanto aceitou que desceu o fogo do céu. O que é isso? Quando nós reparamos o altar do Senhor, que está danificado, está com alguma coisa fora do lugar, e isso tanto na questão física, quanto também na questão espiritual. Física que eu quero dizer, por exemplo, digamos que você chega na sua igreja e vamos imaginar aqui uma situação que a janela está quebrada. Foi lá, aí você vai lá e conserta a janela. O que você fez? Você consertou o altar. Isso na questão física, né? Na questão do templo propriamente dito. E na questão espiritual, é quando você vê algo errado, um irmão, uma irmã, um jovem, uma jovem, cometendo algum tipo de pecado, você vai lá e conversa com essa pessoa, e essa pessoa ali se arrepende daquilo que estava fazendo e se conserta diante do Senhor. O que você fez? Você também reparou o altar do Senhor. Por quê? Porque a nossa vida, o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo. Então, quando nós estamos consertando, né, ou ajudando, né, falando com alguém, despertando alguém sobre a questão de reparar o altar, né, que é o templo, né, do nosso corpo, então também dessa forma, espiritualmente falando, nós também estamos reparando aí o altar do Senhor. E o que acontece depois disso? O Senhor manda fogo do céu. Então, quando nós observamos as questões da nossa vida, tanto espiritual quanto física, e colocamos as coisas nos seus devidos lugares, o Senhor se agrada. Por que tantas vezes as coisas não funcionam? Eu me lembro de uma certa ocasião, eu vou falar aqui de uma forma aqui bem rápida, para ser bem didático, para não ser demorado. Um pastor de uma grande igreja, uma igreja séria, que era uma igreja avivada, era uma igreja cheia do poder de Deus, da noite para o dia ela se esfriou e foi de fato da noite para o dia. Então foi literalmente, né? Começou num dia, um dia estava avivado, no dia seguinte já não tinha mais fogo naquela igreja. O que aconteceu? Até que um dia esse pastor da igreja chamou um amigo dele para ministrar a palavra na igreja. Então esse amigo dele chegou na igreja e conforme ele estava ali ligado no culto, no Senhor, naquela ligação perfeita com o Senhor, Deus falou ao coração dele: olhe o batistério da igreja. Aí o que aconteceu? Esse irmão imediatamente chegou para o pastor e disse: olha, eu estou aqui ligado com o Senhor mandou que o Senhor me levasse até o batistério da igreja. E o pastor ficou bem assustado com a ideia, né? Mas obedeceu. Ele só achou muito estranho aquilo. E quando chegou lá, o que aconteceu? Tinha várias pontas de cigarro e também muitas latas de cervejas espalhadas por todo o batistério. Então, o que aconteceu ali? Aqueles dois pastores imediatamente limparam todo o altar, limparam todo aquilo. Aí o pastor se lembrou que tinha tido uma festa e eles emprestaram o templo, né? Emprestaram a igreja para fazer essa festa. Então, o que o povo veio ali? Muitas pessoas não eram cristãs, viram que o batistério era um lugar separado, reservado, beberam e fumaram lá. Ou seja, Deus não estava atuando ali. Por quê? Porque o altar estava imundo. Então, naquele mesmo dia, depois que limparam tudo aquilo ali, quando aquele irmão começou a pregar, pessoas aceitaram a Cristo como Salvador, várias pessoas foram batizadas com o Espírito Santo e o fogo desceu naquele lugar. Então, observe a importância de estarmos com tudo nos seus devidos lugares. Deus não pactua com o pecado. Deus não pactua com a imundícia. Então, muitas vezes nas igrejas do Senhor hoje aqui no Brasil, estão usando da mesma forma. As pessoas falam muito bem da palavra, observam muito bem a palavra, mas não acontece o mover de Deus dentro da igreja. Por quê? Porque muitas vezes no altar tem pastores ali envolvidos com idolatria, ou até mesmo com bebedeira, ou mesmo com questões de maçonaria, ou até mesmo com adultério, entre tantas outras coisas. Isso também não é só o ministério em si, é toda uma igreja, pode acontecer, né? Algumas irmãs do círculo de oração, alguns jovens, principalmente os jovens só o sangue do Cordeiro, então alguns adolescentes. Então o que acontece? Deus não pactua com esse negócio. Então Deus não atua. Então o que nós temos que fazer? Ouvir a voz do Senhor e restaurar verdadeiramente o culto ao Senhor, prestar um culto racional, como nos diz Romanos capítulo 12, versículo 1. O alerta de Deus. Esses povos sofreram destruições e invasões por causa da idolatria e rebeldia
contra Deus. Jerusalém, inclusive, seria devastada pelos babilônicos. Porém, o remanescente humilde seria restaurado. Vemos aqui um grande povos, né? Temos aqui povos, né? Os filisteus, os moabitas, os amonitas, os etíopes, os assírios e também o povo ali de Jerusalém. Então veja que eram algumas nações, então existiam muitas pessoas que estavam o quê? Envolvidas exatamente com essa questão da rebeldia contra Deus e a idolatria. Entretanto, uma questão muito interessante sobre igrejas, por exemplo, que às vezes está muito afundada em questões de idolatria, maçonaria e tanta coisa que não convém à casa do Senhor, mas aquele que está fiel naquela igreja, aquele que verdadeiramente está cultuando ao Senhor de todo o seu coração, esse será poupado no dia do juízo. Quando acontecer algo terrível naquela igreja, aquele remanescente ele será poupado. E aqui o remanescente pode ser um jovem, pode ser um adolescente, pode ser uma irmã, pode ser um irmão, pode ser uma pessoa tanto uma pessoa nova, quanto uma pessoa que é mais idônea. Então é claro que aqui, de um modo geral, essa questão do remanescente é mais uma pessoa que tem mais idade, que está há mais tempo dentro da igreja, por exemplo. Mas, quando se trata de sinceridade, por exemplo, vemos, por exemplo, Samuel. Samuel estava dentro da casa do Senhor com sinceridade, ainda que não entendia ainda a voz do Senhor, mas ele estava ali com sinceridade. Então, ele foi poupado. E era um adolescente de 12 anos. Então, veja que o Senhor, ele usa quem ele quer. Mesmo as pessoas fazendo coisas horríveis ali, um adolescente foi poupado. Por quê? Porque estava íntegro na presença do Senhor. Então, independente da idade, né, se é um adolescente, se é uma pessoa mais idosa, né, o que nós devemos fazer? Estar verdadeiramente com todo o nosso coração voltado para o Senhor. Porque veja, por exemplo, que Jerusalém foi até devastada pelos babilônicos. Veja que uma nação completamente idólatra, completamente pagã, foi justamente essa nação que destruiu ali, acabou ali com Jerusalém, né? Foi devastada por Babilônia. Por quê? Porque quando o povo de Deus se corrompe e vive numa vida de rebeldia, Deus usa o ímpio para nos corrigir. Veja que o negócio é sério. A profecia de Ageu. Tema central da profecia de Ageu. Ageu foi um dos primeiros profetas que voltaram do cativeiro. Ele exortou os judeus que voltaram do exílio a escolherem as prioridades certas. Muitos se preocupam apenas com as próprias necessidades, enquanto isso a casa de Deus, que se encontrava em Jerusalém, continuava em ruínas. O tema principal do livro de Ageu é a reedificação do templo. E olha que muito interessante, falando até de idade, né? Ageu na época tinha cerca de 90 anos, mas ele falava com firmeza. Olha que questão que traz para nós. Aqui, como aqui o tema central é a reedificação do templo, o que estava acontecendo nessa época? O povo, de modo geral, estavam preocupados com as suas vidas particulares e não há nenhum problema em você trabalhar para ter uma vida melhor, para ter um carro melhor, para ter um videogame melhor ou um celular melhor, não há nenhum problema nisso. Mas a questão é que eles estavam muito preocupados com a questão das suas vidas particulares, mas estavam esquecendo da reedificação do templo. Ou seja, eles não estavam se importando com a reconstrução. Era como estavam dizendo: Senhor, a nossa vida é mais importante do que observarmos e reedificarmos um lugar para prestarmos cultos a Ti. Era essa a mensagem que o povo estava dizendo para Deus. Senhor, nós não estamos de acordo contigo. Nós não queremos te dar honra, te dar glória. Nós queremos ficar aqui com as nossas vidas. E qual foi a consequência disso? Eles trabalhavam muito, semeavam muito, mas colhiam pouco. Por quê? Porque quem é que faz a colheita? A Bíblia diz que um rega, um planta, um rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, quando a questão da colheita, por exemplo, a pessoa pode plantar muito, mas por causa da rebeldia, Deus não dá a chuva, por exemplo, ou dá um sol de uma forma tão extraordinária que acabe
com toda a agricultura, ou dá uma chuva torrencial que acabe com a agricultura, porque é Ele que faz o que dá o crescimento à colheita, não é o Senhor que é o dono da vida? Até a vida dos vegetais é mantida pelo Senhor. Então, as pessoas não entendiam por que plantavam tanto e colhiam pouco. Por quê? Porque não estavam dando honras ao Senhor, porque não estavam reedificando o templo de todo o seu coração. E, na verdade, não estava reedificando o templo de jeito nenhum, né? E muito menos de coração. Então, veja a consequência que acontece conosco quando nós não estamos, de fato, fazendo o que Deus mandou fazer. Então, se o Senhor nos mandou fazer um templo, reedificar um templo novo, então vamos reedificar um templo novo. Mas nós não temos condições. Se Deus mandou a gente reedificar, é porque Ele dará condições. Então vamos orar e vamos fazer. Vamos fazer, começar lá, desenhar lá na planta, como é que vai ficar o templo e Deus vai dar vitória. A resposta do povo. A resposta do povo à mensagem de Ageu e a resposta de Deus à mudança do povo são provas claras de que o Senhor honra os seus servos, quando estes decidem honrá-lo em primeiro lugar. Você não precisa me responder, mas você está de fato com a sua vida no altar? Você realmente está reedificando o templo? Você verdadeiramente está consertando o altar do Senhor que está quebrado na sua vida? Talvez o seu coração está tendo pensamentos aí terríveis. Não precisa me responder, não. Quero que você pense para você. Agora, se esse é o seu caso, deixa eu te falar uma coisa. Quando você dobrar os seus joelhos e orar ao Senhor arrependido de todo o seu coração, o Senhor irá te dar vitória. O Senhor perdoará os seus pecados, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, quando há uma mudança de direção, quando você está com o seu coração completamente perdido, está pensando várias coisas, né, erradas, que você sabe que é errado, e de repente você começa a pensar no Senhor e ver que verdadeiramente você precisa de um coração novo, você precisa verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, você verá que o Senhor muda todo o quadro da sua vida e te dá uma vida melhor. Vai te dar uma vida espiritual muito melhor e até pode te batizar com o Espírito Santo. Então, quando há arrependimento do nosso coração, né, dos pecados que estamos cometendo ou dos pecados que estamos pensando em cometer, o Senhor sara toda a nossa terra. Preciosas mensagens, a promessa de maior glória. Ele mesmo seria o provedor dos recursos para a conclusão da obra. Esse fato, vivenciado pelos judeus, nos adverte de que não podemos considerar de pouca importância os nossos esforços na obra de Deus, se o que fazemos tem a intenção genuína de glorificar a Deus. Aqui é uma outra questão importante, é saber que Deus dará a nós as condições de reedificar o templo se foi algo que Ele mandou. E segundo, é que nós devemos fazer a obra do Senhor com a intenção unicamente de glorificar a Deus. Por que isso é importante dizer? Porque quantas vezes as pessoas hoje estão reedificando ou fazendo uma obra para ter glória do homem, para ser reconhecido pelo pastor, ou ser reconhecido por A ou por B. Nós fazemos a obra do Senhor para a glória do nome de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Eu vou te falar algo muito importante, que é muito falado nas igrejas e é pouco vivido. A Bíblia menciona que eu diminua e ele cresça. Nós falamos tanto isso, né? Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu preciso fazer a obra do Senhor para que o nome do Senhor venha primeiro, que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja conhecido por onde que eu moro, por onde que eu vá. Por quê? Porque eu tenho que diminuir. Tantas pessoas hoje, pastores, né, fazem questão de um nome estar na placa, estar lá no outdoor, né, faz tanta questão de estar com o nome na propaganda, na faixa de publicidade, mas se esquecem de que a honra e a glória é do Senhor. Se esquecem que é do Senhor a obra, é o Senhor que aviva a sua obra. Então é o Senhor que é maior. Por isso Ele é Senhor, porque Ele é o dono, Ele é Senhor. E eu, como servo, eu preciso fazer o quê? Fazer com que o nome do Senhor seja engrandecido e o meu diminuído.
Eu não posso de maneira nenhuma querer ou ensinar ou pregar para que o meu nome seja conhecido. Eu preciso falar da mensagem do Senhor para que o nome do Senhor seja conhecido e não o meu. Entretanto, hoje vemos pessoas pastores de modo geral, né? Cristãos de modo geral. É claro, não são todos, é uma minoria, pelo menos isso, né? Uma minoria, não são todos, que fazem de tudo para serem conhecidos, ter os seus nomes estampados em tudo quanto é publicidade, querem ir para a televisão e falam e começam a falar o politicamente correto e esquecem de falar a palavra não é relativa, a palavra ela é a verdade, então a palavra ela não vai de maneira nenhuma pactuar com o pecado, aquilo que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado hoje. Então veja que aqui eu digo principalmente a questão do pecado moral, né? Pecado moral. Existem algumas questões, né, que é mais questões de costumes, né? O costume hoje pode e amanhã não pode. E sobre a questão de costumes, usos e costumes, nós não podemos ser diretos, né? Ser taxativos, de bater o martelo. Mas a questão do pecado moral, do pecado que realmente afronta a Deus, o que era pecado no Antigo Testamento continua sendo pecado hoje. E o que esses pastores de mídias estão fazendo, né, que vão para a televisão? Não é bem assim, é porque na bem da verdade acontece assim, acontece assim. Não é por aí. A Bíblia é a verdade e ponto, ela não é relativa. Eu te perguntei sobre a questão do desejado de todas as nações. É muito provável que você tenha errado, porque se você falou que Jesus é o desejado de todas as nações, você está equivocado. Jesus não é o desejado de todas as nações. Por que não? Primeiro que lá em Isaías 53 nos diz que Deus foi rejeitado. Lá com Barrabás ele também foi rejeitado. Na cruz ele foi rejeitado. Jesus sempre foi rejeitado. A Bíblia chega a dizer, lá em João 1, versículo 12, né? Que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ora, se os seus não o receberam, então o rejeitaram. Então Jesus não é o desejado de todas as nações. Mas, pera, se Jesus não é o desejado de todas as nações, então quem é? A Bíblia menciona, é o ouro. É o ouro, é a prata, é as riquezas. Algumas traduções, por exemplo, lá em Ageu 2,7, fala que vai trazer o desejado de todas as nações. E ali fala, algumas traduções falam sobre as riquezas de todas as nações. O ouro sim é o desejado de todas as nações. Todas as nações querem riqueza. Então, quando a Bíblia menciona aqui no livro de Ageu, no capítulo 2, no versículo 7, que eu farei trazer o desejado de todas as nações, não está falando de Jesus, porque Jesus não é o desejado. Jesus ele é rejeitado de todas as nações. A maioria das nações rejeitam a Cristo. Então, o desejado, na verdade, é a riqueza, é o ouro, é a prata. Será que você é 1% que acertou? Se você acertou, deixa aqui no comentário. Quero te dar um coração por isso. A chamada à santidade, uma promessa profética. A segunda mensagem anunciada pelo profeta Ageu diz respeito à santidade. Os anos que se passaram na Babilônia deixaram os judeus insensíveis no tocante à vida religiosa. Eles precisavam relembrar os preceitos da lei que deveriam ser cumpridos pelo povo e seus líderes, sobretudo por aqueles que ministravam no templo. Então veja aqui uma coisa muito importante. Quando você está morando numa casa ou numa cidade, vamos botar que você tem a tua casa e tem uma cidadezinha, por exemplo, e a tua cidadezinha tem pizza, tem uma pizzaria lá boa e você sempre vai lá. Então você se acostuma com aquela pizzaria, né? Então você sempre está acostumado a comer pizza. Agora imagina que você vai agora para um outro lugar, para uma outra cidade, e naquela cidade não tem pizza em lugar nenhum, tem uma churrascaria. Então o que você faz? Você começa a comer churrasco e você deixa de comer a pizza. Então você perde o hábito de comer pizza. O que estava acontecendo com esse povo era algo parecido. Quando as pessoas ficam muito distantes do Senhor, vai para um lugar que não se fala do nome do Senhor, as pessoas ficam insensíveis, ou seja, vão se esquecendo do Senhor, porque vão se acostumando, se acomodando com a situação. Por exemplo, no domingo tem culto na minha igreja, então eu estou perto da minha casa, eu estou em casa, então eu vou à igreja. Mas se eu estou num lugar que não tem igreja,
então eu não vou ao culto à noite. Se eu não vou ao culto à noite, então eu não vou adorar. Eu não vou fazer um culto em casa. Eu vou me acostumando com aquela situação até que terá um tempo que eu estou afastado dos caminhos do Senhor porque eu não estou congregando. Então, aqui está uma grande importância, né, como diz aos Hebreus 10:25, né, não deixando de congregar como é costume de alguns. Então, é importante que nós venhamos estar congregando numa igreja local. Então, esse povo, como foi levado, né, passaram tanto tempo lá na Babilônia não tinha esse negócio de louvar o nome do Senhor, o que eles fizeram? Eles ficaram insensíveis à questão religiosa, então eles tiveram que reaprender tudo aquilo que já sabiam. Por quê? Porque esqueciam, né? Esqueceram de tanto tempo que ficaram na Babilônia, ficaram cerca de 70 anos, né, na Babilônia, então se esqueceram da palavra do Senhor, se esqueceram do Deus de Israel, então agora tem que começar a fazer tudo de novo, né? Tem que reaprender, principalmente aquelas pessoas que ensinavam no templo. Então nós precisamos compreender que na questão de Ageu, o mais importante ali é a reedificação do templo, mas também não adianta reedificar o templo de Deus se os seus ministros não falam a verdade, não falam da santificação e do temor ao Senhor. Para concluir, as palavras de Sofonias e de Ageu enfatizam que Deus honra aqueles que têm compromisso com a sua verdade e colocam o seu reino em primeiro lugar. Tanto o avivamento nos dias de Josias quanto nos dias de Ageu é resultante da observância à palavra eterna. Quer ter fogo no altar? Medite na palavra. Existe uma questão muito interessante que eu te falei sobre a questão de Elias, que Elias pediu para jogar água lá no holocausto, né? Joga água nesse negócio aí. Olha que ousadia da parte de Elias, né? E hoje, se nós podemos trazer para os nossos dias, podemos dizer que essa água é o quê? É a palavra. Então, quanto mais água você joga, né? Quanto mais palavra você joga no altar, mais fogo tem. Parece gasolina, né? Então, que nós venhamos continuar meditando na palavra do Senhor, crendo na palavra do Senhor. Para quê? Para que nós venhamos ter uma vida avivada, que nós venhamos verdadeiramente sentir o abraço do Espírito Santo, sentir verdadeiramente a festa, né? Ser realmente um povo festivo, realmente pular de alegria na presença do Senhor, que nós verdadeiramente venhamos estar firmes no propósito de continuar reedificando o templo físico ou principalmente, né, o nosso próprio templo, né, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, que nós venhamos continuar firmes no propósito de não pecarmos contra Deus. Hora da revisão. Número 1. O profeta Sofonias era tataraneto do rei Ezequias. Número 2. Sofonias é o profeta que usa de maneira mais enfática a expressão Dia do Senhor. Número 3. O tema central do livro de Ageu é a reedificação do templo. Número 4, Deus prometeu que a glória do segundo templo seria maior do que foi a do primeiro. Número 5, eles precisavam relembrar os preceitos da lei que deveriam ser cumpridos pelos povos e seus líderes, sobretudo por aqueles que ministravam no templo. Que nós venhamos, aqui está errado esse negócio, né? Vamos ver aqui no livro de Ageu. Opa, já abri bem aqui. Ageu capítulo 2, versículo 9, para ficar claro, a glória desta última. Aqui colocaram aqui segunda, mas na verdade, né, aqui na resposta do número 4, mas o correto é última. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então não é segunda, é última. Então que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!